Olá, amigos da TV Cidade. Estamos aqui com um dos nossos apresentadores mais esperados. Por quê? Porque fala as coisas, papo reto, é um rapaz bem informado e o povo gosta de ouvir esse nosso bate-papo. O povo que já nos acompanha vai para 17 anos esse canal 14 em Farroupilha. E temos hoje as nossas redes sociais com 55 mil seguidores. Então, se você perdeu aqui, pode ir nas redes sociais e ver por completo. Muito obrigado, seu Senair Gomes da Silva. Está feliz hoje? Até que tô. Aliás, tu nunca me viu com cara de infeliz. Nunca. Nunca. Então, a vida já é um presente de Deus e do pai e da mãe da gente, né? Isso aí. Então, a gente tem que mais agradecer do que pedir a esta altura do campeonato. Muito bem. Os abraços vão para quem hoje? O primeiro, uma saudação a quem nos acompanha. Sempre. É sempre bom voltar aqui. É sempre bom ser encontrado na rua e as pessoas comentarem sobre o que a gente falou. Legal. E eu quero dizer que eu aceito crítica também, não só elogios, porque a crítica a gente nos faz pensar de uma maneira diferente. O primeiro abraço vai para um cidadão que trabalhou comigo 11 ou 12 anos, ou coisa parecida. O Adauri da Silva Pinto, meu cunhado, meu compadre. E para a dona Rosângela, para essas duas filhas, a Bruna e a Patrícia, ele já é avô, a Bruna tem um menino, e mora lá no Termas do Gravatal, a Bruna. Mora bem, então? Mora muito bem. A gente seguidamente, agora estou ficando vadio, a gente vai lá visitar ela e já aproveita. Compra uma roupa, essa calça aqui eu comprei lá. É muito bom. Então o Adauri trabalhou comigo, é uma pessoa que o valor maior dele é a honestidade. A honestidade hoje, infelizmente, é para poucos. A gente observa isso. Uma pessoa assim que, todo esse tempo que ele trabalhou comigo, nenhum sinal de que podia um dia fazer alguma coisa errada. É uma pessoa totalmente reta e merece todo o nosso carinho, porque são poucos hoje. O exemplo dele arrasta. Já dizia o Papa. Que legal. Que a maneira de mudar o mundo a gente muda pelo exemplo. Então, é uma pessoa muito carismática até. Ele administra o posto, que é dele, da esposa, e mais uns sócios ali. Um amigo. Acima de ser parente, porque é irmão da minha esposa, né? É um irmão que eu tenho. Que legal. Considero ele um irmão. E às vezes o cunhado existe, mas... Não, mas ali, pelo menos todo o tempo que a gente trabalhou junto, nunca tivemos um problema. Legal. Afinidade total. Bem tranquilo. De repente, antes do final da vida, a gente é sócio de novo. Vai saber. Somos novos ainda? Somos jovens. Outro que recebe o meu carinho, um abraço, é o Romeu Suzin e a dona Tânia, que conhece o Adauri, inclusive, o Adauri conhece eles. Quando a gente trabalhava com os supermercados, a gente criou uma central de compras para pequenos comerciantes em Caxias do Sul. Que virou? Lá em 80, virou multimercados. Olha só. Não tem uma ligação direta, mas indiretamente foi isso. Até o prefeito me falou isso outro dia, o Adilódio Domênico, que está nos devendo uma visita aqui na TV. Prometeu. Ele disse que é só agendar. Olha só. Viu? Então, o Romeu e a dona Tânia, eu estive lá na semana passada, fiquei uma tarde lá com eles, que era um tempão que eu não via este casal. E, por último, não menos importante, o Felipe Chaves e Silva, vendedor da Mitsubishi. Opa. Me atendeu hoje à tarde, excelente vendedor, um cara calmo, não fica forçando, ouve o que tu tem a dizer sobre o produto, e fui muito bem atendido por ele, então um abraço, Felipe. Batalhou pelo cliente? Batalhou pelo cliente e assim, eu tiro porque o vendedor muitas vezes fica forçando, ele quer fazer... Não, ele espera a gente formular a proposta, coloca os pontos fracos do produto e ele te entende e conhece o que está vendendo. Isso é a primeira coisa para a gente começou ontem também, né? É um jovem, mas já está experiente, é um jovem experiente. Porque eu sempre digo isso, a venda é conhecimento. Se você conhece o produto, você vende. Se você não conhece, não vende. A primeira pergunta derruba o vendedor. Vira embromation. Não dá. Então é bem. Eu estou coçando o nariz, não por outra coisa, que eu tenho... Rinite. É a época do ano. Essa época. Todo mundo, se tu vê na rua, é lenço, é impressionante. Eu estou com um netinho também que está com problema de... Eu nunca vi falar nisso. Diz que é mão
pé, boca, uma coisa assim. Nunca vi boca, falar, pé. É uma coisa, é mais ou menos isso. Que dá coceira? Fica umas manchinhas vermelhas na pele. Olha e tá só. com a boca assim toda. Olha só. Eu achei muito estranho. Na minha época era varicela, cachumba, Pois é. catapora. Isso não tem mais. Tosse comprida, que era coqueluche. Chamava lá tosse comprida. Tosse comprida. Não terminava nunca. Uhum. E agora a gente não vê mais essas coisas. Em compensação, tem novas doenças. Evolução também aí, né? Então a gente está meio perdido na poeira. Qual é as novidades do dia hoje? Pois hoje eu fiz um comentário na Rádio Miriam hoje de manhã, mas assim, eu tinha anotado algumas coisas para falar, e aí eu estava a caminho de Caxias do Sul, tive que fazer o comentário mais ou menos pelo que eu lembrava. Mas eu lembro, a quem nos acompanha, que há 10 anos, em 2014, iniciou-se um projeto, não é projeto, a Operação Lava Jato. Que esta Operação Lava Jato, chamam porque foi através de um posto de combustível, tinha um doleiro, aquela coisa toda. Isso. Por isso se chamou Operação Lava Jato. Bom, o que a Operação Lava Jato levantou? Os esquemas de corrupção roubalheira que existiam nos governos da época, 14 anos atrás. Que era o governo Lula. Acho que era, não, já era Dilma. Foi feito os descaminhos do governo Lula e apareceu no governo Dilma, 2014. Tá, 2010, 2014. É isso. Então, o que acontece? A gente criou, todos os brasileiros, indistintamente, algum que outro que não acredita, só acredita em Papai Noel, não acredita na verdade, e esses pode ser que não acreditaram. Mas teve uma maioria absoluta de brasileiros que acreditavam que, finalmente, o Lula tinha razão no discurso que ele fez um tempo antes de ser presidente. Ele disse que era fácil botar corrupto na cadeia. Era só começar a prender os colarinhos brancos. Incrível, né? Que profecia. Depois começou o mensalão, porque o Zé Dirceu, é bom que se faça justiça, o Zé Dirceu, num certo momento ali, ele sabia que tinha condições de comprar deputados para que o Lula aprovasse emendas, aprovasse leis que o favoreciam enquanto administrador. Né? Então, 30 mil reais era a tabela inicial. 30 mil reais. Para cada deputado votar a favor do governo. O que aconteceu? O PTB do Roberto Jefferson entrou no esquema. São os sócios de primeira jornada. Claro que depois foi indo, né? O MDB convida, vai. O Partido Progressista, infelizmente, convida, vai. E aí tiraram um ministro da época, que era o Negromonte, se eu não me engano. Eu acho que era ministro das cidades, e tiraram o Olívio Dutra, que era o ministro da cidade, e botaram esse para ter a base de apoio do Partido Progressista. O MDB nem se fala, porque era bastante gente, mas tinham diretores da Petrobras também do Partido Progressista, indicado por eles. Então, cada partido que prometia apoio e ganhava os 30 mil, ganhava umas diretorias da... E o operador do esquema era aquele publicitário Marcos Valério. Exatamente. Então, isso tudo veio à tona. Prova disso que o Joaquim Barbosa, ele disse, isso aqui não tem como a gente mensurar. Não tem como. A gente puxa uma pena, vem uma galinha. Aí o Gilmar Mendes falou isso também, mais ou menos essas palavras, que era muito difícil. Então, eu tenho mais ou menos recolhido os depoimentos dos ministros da época e dos ministros hoje. Eu fico, para ser ministro e fazer o que estão fazendo e o que fizeram lá atrás, o que estão fazendo agora, inclusive com acusações de ligação ao tráfico, acusações inclusive está sendo investigado. Tem ministro do Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, que estão sendo investigados. O que aconteceu no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Tem 5 desembargadores que foram afastados e o presidente do TJ do Mato Grosso do Sul. Porque tem envolvimento em vendas de sentença. Olha só. Tem um dos desembargadores, até eu anotei o nome dele aqui, é Siqueira Cardoso, né? Júlio Roberto Siqueira Cardoso. É um desembargador aposentado. Na casa dele foi encontrado 3 milhões de reais em moeda corrente. Isso foi o Deltan Dallagnol que denunciou. Denunciou agora. O dia 26 de outubro ele gravou esse áudio e vídeo.
Então, a gente fica sempre com aquela mesma impressão. O judiciário que nós temos, e pelo tanto que nós pagamos, é o judiciário mais caro do mundo. Se chama judiciário brasileiro. Se você somar os tribunais e assim vai, desembargadores dos estados, o tribunal acabou o judiciário mais caro do mundo. E aí ficam patrocinando essas coisas, né? A gente fica impressionado. E o pior, esse cara foi afastado, tá lá a foto dos 3 milhões de reais. Em casa, né? Em casa dele. Daqui, quero dar prazo de 6 meses, acompanhem quem está nos assistindo. Daqui 6 meses ele vai ser, ele já está aposentado. Se ele não fosse, seria aposentado. Quando ele já está aposentado, ninguém mais vai falar no assunto. Porque é assim que funciona. A OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, que teve um papel tão importante durante a ditadura militar, que chama de ditadura, eu chamo de intervenção, mas tudo bem, foi ditadura. Não vamos negar que foi uma ditadura. No começo da intervenção, se tornou ditadura. Ponto. A OAB teve um papel super importante na redemocratização do país. Agora, onde está a OAB? Com tudo isso que vem acontecendo, justamente na área judiciária, onde eles atuam, a vice-presidente é não sei o que de um daqueles grandes escritórios de advocacia. A vice-presidente. O ex-presidente, o tal de Santa Cruz, aquele, né, a vida toda ali. Ligadão com toda essa gente aí. Presidente da OAB. Presidente da OAB. Então, agora saiu, mas... Então, a sociedade civil está com os pés e as mãos amarradas. Porque qualquer movimento que a gente procura um advogado. Qualquer outro movimento, a OAB. Local, estadual, federal. Sim, tem uma amplitude nacional. Né? E tem pessoas que, juridicamente falando, têm o entendimento sobre o assunto. Teria um alto saber jurídico. Para ser ministro tem que ser muito saber jurídico e... amigo do rei. Como é que é? Conduta ilibada? Conduta ilibada. Então, essa recente eleições que praticamente destronou o PT em praticamente todo o Brasil, isso não vai ter um recado para os deputados e senadores? Eles não estão preocupados com isso. Mas a base deles não vai sacudir um pouco? O que se percebeu é que nós não temos líderes políticos. Esse é um problema. Nós não temos mais líderes políticos. Nós temos esses mercenários, sempre tem as exceções, é claro. Mas a maioria está no rolo. Uma maioria são mercenários que eles estão lá 4 anos e ficam fazendo campanha política os 4 anos que eu sempre critiquei a tal da emenda parlamentar. Vem aqui na prefeitura, consegue para o hospital uma emenda, mas tem gente para trabalhar para ele. Vai lá não sei onde, vem uma emenda para cobrir um colégio, um ginásio, tem gente para trabalhar para ele. Então, eu me lançando candidato, se o Glacier se lançando candidato, não tem as emendas, que é bem maior que aquela fatiazinha que o partido te entrega para você gastar. Então, por que a gente tem uma lei que todos os partidos têm que colocar tanto por cento de mulheres candidatas? 30%. E nunca conseguem cumprir. Aí colocam lá a Joana não sei das quantas, ou não sei mais quem, porque ninguém quer mais abraçar a política. Essa é a verdade. Ninguém quer abraçar o que está aí, porque sabe que é uma concorrência desleal. O deputado, além de estar na mídia, ele está com o dinheiro no bolso, o ano todo, os 4 anos. Então, é muito difícil que alguém tire um deputado de lá. Sem contar que alguns, nem vou falar que é a maioria, nem que é todos, mas alguns mandam a emenda desde que quem ganha a licitação é algum parceiro do tem as parcerias. Isso é triste também. Né? E tem a, como é que eles chamaram para mim uma vez? A taxa de intermediação. Então isso aí é um caixa partidário sempre. E depois vamos combinar, esse fundo eleitoral, fundo partidário e o fundo eleitoral, isso é uma excrescência. Não. Tem que acabar com isso. O Milei acabou, né? Mas eu te pergunto, como é que nós, simples pagadores de impostos, que não é só eu e você que pagamos impostos, todo mundo paga, mas aquelas pessoas com menos acesso ao consumo, pagam seus impostos, pagam em dia, porque já é descontado na hora,
e contribui para que um cara fique lá 8, 10, 20 anos lá e não traz nada de retorno para a sua cidade, não melhora em nada a vida dele. Uma coisa que a gente tinha que lembrar, acho que toda vez que a gente fala, Sinair, é que eu não pago imposto. Pega a conta da água, da luz, da internet e olha lá quanto é que é o percentual que estão pagando ali. Às vezes o imposto é praticamente a metade do que o cara consome. E agora, com o ministro Tachad lá, com a caneta na mão, a água mineral já foi taxada, tu sabes disso? E tantos outros produtos da cesta básica que não tinha imposto, agora vai ter. Eu não sei exatamente quais são. Suco de uva parece que é um também, né? O suco de uva foi considerado alimento, não sei como é. Bom, mas a água mineral, eu não quis ler o tal do arcabouço, bolso fiscal, porque no bolso, eu quero continuar tranquilo, quero continuar calmo, não quero que me doa o estômago. Mas que coisa, né? Assim, ó, a gente abre o Zap ali, né? Vem cada vídeo, vem cada coisa que tu te revolta naquele dia ali, né? Custa acreditar. Tu te revolta. Porque, como tu bem lembrou, quando o Bolsonaro foi eleito ali, eu fui único, eu acho que tu estava junto lá o dia que eu falei isso, que em 2018, né, eu tinha perdido as esperanças, mas com o Bolsonaro, ele realmente fez um bom governo, né, com algumas atrapalhadas, mas aí é o jeito dele, né. O senhor estava com a TV lá Isso, tá. Fizemos uma mesa redonda lá. Exatamente, o que eu falei? Que eu estava todo de preto, e disse que eu estava de luto, que eu nunca imaginei de um dia ter que sentar na frente da urna, olhar e dizer assim, Lula ou Bolsonaro? Para mim, nem para síndico de prédio, nenhum dos dois serve. Esse é o meu sentimento. Sim. Porque eu quero para ser prefeito tem que ter um bom currículo, um bom conhecimento, um bom nível intelectual. Para mim. Para ser governador do estado, tem que ter um currículo, um histórico da sua vida, tem que ser honesto, acima de tudo, com um bom nível intelectual, para que nos represente lá fora, saiba o que está falando. Agora, eu sentou do meu lado um rapaz que escrevia os discursos para o senhor Lula. Quando fiz uma palestra na Residência Paulista, tinha representantes quase do mundo todo, falando sobre garantias de crédito, que a nossa Garantia Serra estava sendo implantada. Aí eu falei como nós estávamos nos desenvolvendo, e depois, na hora da janta, ele sentou do meu lado, o Bittencourt. E ele disse, não, quem escreve os discursos do Palocci é o fulano, eu escrevo os do Lula e mais não sei quem, tudo assim, nomeou. Então o Lula decora primeiro, depois vai e fala. E ele emenda uma monte de mentira. Porque quando o cara... Ele mesmo declarou isso, né? Que ele mentia. Confessou isso. E para o grupo dele, esses xiitas que sempre acompanharam ele, o povo falou o que ele quiser. Claro. O povo falou qualquer bobagem. Não, porque isso aí é assim mesmo. E continuam votando. Agora, a Gleisi Hoffmann, falando em Partido dos Trabalhadores, me chamou a atenção. Ela discutiu com o Padilha, que é da interlocução, né, política do governo, e ela disse que o problema está lá na interlocução política e não no partido em si, que ele mais ou menos criticou nesses seguintes termos, que o PT estava no Z4, na zona de rebaixamento, comparado com o Campeonato Brasileiro. E eu acho que na zona de rebaixamento é honra ao mérito. Diante de tudo que foi feito. E vamos fazer justiça mais uma vez. A culpa não é só do Partido dos Trabalhadores. Eu quero te dizer o seguinte, que se eu tivesse votado neles, eu teria minhas razões. Porque até ali todos os partidos tinham mancha nos seus currículos. Todos tinham manchas. E o PT ainda não tinha sido governo. Sim. Então, se eu votei neles, eu votei porque eu acreditaria que finalmente o Brasil teria um partido sério, Partido dos Trabalhadores, e eu me incluía nele. Mesmo sendo empresário, é um trabalhador. Né? Mais trabalhador que muitos trabalhadores, porque eu levantava mais cedo e ia dormir mais tarde, quando eu dormia, quando tinha meus problemas. Inclusive domingos. Né? Inclusive domingos e feriados. Então, como eu me incluí como Partido dos Trabalhadores, finalmente vai sair essa gente aí, vai entrar um partido que vai honrar a camisa que veste. Só que botaram a camisa errada. Mas nessa última eleição, gente que se elegeu pelo PL do Bolsonaro, que seria ultradireita, estão apoiando o PT. Mas tu sabe, Graciela, que eu falei isso N vezes, inclusive na Rádio Sonora, que teve um debate também. Estava olhando as fotos outro dia, estava o senhor Adelino Colombo junto.
E saudade do seu Adelino. Sim, esse era mestre. Então, eu falei, eu não sei o que é pior, se nós eleger o Bolsonaro ou o Lula. Porque com o Lula nós estamos acostumados a saber até onde vai. Bolsonaro não se sabe. Porque eu não... Como é que eu vou confiar num cara que foi expulso do Exército? Como é que eu vou confiar num cara que ficou 27 anos e não aprovou nenhum projeto? E assim vai, sabe? Sim. Um cara que fala em família, Deus e não sei o que, tinha 5 mulheres. Ele tem 5 filhos com 3 mulheres diferentes, coisa parecida. Que família é essa? É monogamia ou poligamia? Então, eu não falei isso aquela vez, nesses termos. Eu disse, eu não sei qual é o pior. Teve gente me ligando, porque aquela velha história. Tu falar mal do Lula, vai ter gente te xingando. Se tu falar do Bolsonaro, mais ainda. Hoje sim. São os famosos radicais. Para mim, não serve nenhum nem outro. É um direito teu. É a minha opinião. Tu tem as tuas razões. Baseado nas minhas convicções. Claro. Agora, outro dia ainda me disseram assim, mas tu não pode estar reclamando porque tu nunca entrou na política. Mas por que eu não entrei? É muito simples. Aquilo que eu aprendi com meu pai e minha mãe, aquilo que eu aprendi com meu padrinho, que era político, né? Era fazendeiro, antes ele era fazendeiro, depois eu ser político. É diferente. Os caras iam lá pedir conselho para ele. Jarbas Lima e outros caras iam lá. Os caras top. E eu conheci o Jarbas Lima lá. Tinha um tal de... que tem Alberto Pasqualini, que esse fez o polo. Fez o polo, a refinaria ou o polo? A refinaria Alberto Pasqualini. Mas ele teve eu não lembro dele, mas lembro que ele foi lá na fazenda conversar com o meu padrinho. Eu ainda não morava, porque eu morei só um ano com ele, com esse meu padrinho. Então, uma pessoa, além do seu tempo, um cara muito inteligente. A Câmara de Vereadores leva o nome dele, Leôncio Batista de Azevedo, Câmara de Vereadores de São Marcos. Então eu fiquei um ano com ele, aprendi muito com ele. Imagina. Inclusive ia nas reuniões da Arena junto com ele. Ele era dois partidos, né? Ele era do PDT, Arena e MDB na época. Mas ele tinha um amigo do Lidovino Fonton, que era do PDT, que era do PTB do Brizola. Isso. Quando deu o golpe, ele achou que deveria ficar do lado da Arena. E ficou. Quando o Brizola voltou do exílio, ele abraçou o Brizola. Conhecimento. Vai fazer o quê? Acreditava no homem. Mas ele teve um motivo muito grande para abandonar a turma dele, porque ele participou de uma revolução de 23, acho que foi, e ele tinha alguns traumas, ele não queria participar de mais revolução nenhuma. Não queria mais guerra. Não queria mais guerra. Então, acho que para você tomar decisões a respeito dessas coisas, tem que ter vivido elas. Com Aí certeza. não tenho dúvida nenhuma. Então, assim, esse viés político que eu aprendi nas reuniões da Arena, inclusive, lá em São Marcos, que o Nicolete era secretário, o Edgar, pai do Rodrigo, era secretário lá. E eu aprendi muito também como funciona a política. Funcionava na época, hoje não é mais... Hoje funciona aqui, ó. Hoje a política funciona aqui, hoje é diferente. É base do dinheiro. É tudo na base do toma lá da cá, que o Sarney inaugurou. Sim, é dando que se recebe. Ele e São Francisco. Esse Sarney, ele teria que ser estudado pela NASA. Está até hoje mandando. Presidente nacional da Arena. Deu uma lavada no MDB, em umas eleições, acho que foi 74, se eu não me engano. Fez 20 e tantos estados da federação, Arena. Aí depois, nos 48 do segundo tempo, ele troca de lado. Vai para o MDB? Vai ser. Vira vice? Vai vice e depois presidente. Olha o que aconteceu. Então, nós brasileiros somos, acima de tudo, uns sobreviventes. Que passar por Sarney, por Collor depois, passar por Itamar Franco, que o maior feito do Itamar Franco foi o carnaval e uma moça abraçada com ele lá. A foto que todo mundo conhece. Ao menos ele fez a URV do Fernando Henrique. Mas quem fez foi o Fernando Henrique. Então, assim, o Fernando Henrique, eu digo sempre, as pessoas às vezes me criticam por isso, que para mim, a imagem de presidente da República, o último foi Fernando Henrique Cardoso. Por ser um professor, mas era esquerda também, igual. Não, mas tudo bem, pode ser que fez as privatizações não estão explicadas nem até hoje. A compra da prorrogação de mandato, do segundo mandato, o Jarbas Lima fez uma CPI e pegou o depoimento de todo mundo, fez um trabalho enorme e engavetaram. Então, é igual... Quem inaugurou meu salão foi Fernando Henrique, né? Pois é, foi onde começou porque 3 eram para ser caçado e no fim não foram caçados. Compra de voto também lá dentro. E depois o José Dirceu, que é o homem das ideias, né? Comprou e aperfeiçoou, né? E tudo que o José Dirceu comandou, e agora ele é um deles, ele pode disputar na próxima eleição. Claro, está livre. Isso Sabe lá se não é o sucessor do Lula.
Eu acredito que ele não, mas ele vai fazer todo o trabalho. Ah, sim, de bastidor é com ele. Talvez o taxado não vai, porque está se desgastando muito. Esse já era, né? Esse está desgastando muito. Falar da reforma trabalhista, da reforma previdenciária também, tributária, isso também é outra coisa que assusta. Não dá nem para pensar, né? Assusta. Uma coisa que não passou agora recente foi a taxação sobre grandes fortunas, né? Isso ia acabar com o empreendedorismo no Brasil. O pessoal ia mandar o dinheiro para fora. Com certeza. Né? As grandes fortunas estão com eles agora. Uma coisa que os caras pensam que o empresário é bobo, bandido. É louco, é bandido, né? Cara, não tem agora, problema. Se saísse essa moeda, como é que é? Virtual. Vai ter muito dinheiro que vai aparecer do porão do navio para cima. Pois é. Ou vai direto para o Uruguai, nas offshore. Com certeza. Aqui ou nas Ilhas Virgens, coisa parecida. Porque ele não vai ficar no porão do navio. Claro que não. Não tem nada a fazer com ele. Vai ser um movimento interessante. Isso descapitaliza o Brasil, trava o crescimento econômico. O problema dessa disparada do dólar, que veio agora, e a Bolsa de Valores tendo problema, agora recém nesses dias, vem em função das contas públicas estarem totalmente fora de rumo. E o Tachad ainda diz que não está com pressa de... Isso aí não é um motivo para estar de atropelo, não sei o quê. Aí o mercado, os investidores internacionais tiram o pé. Vão embora. Tem que mudar isso. E a Dilma caiu por muito menos, né? As pedaladas do Lula está muito... mas o Lula é um forte, não? Ele comprou meio mundo. A Dilma tinha dificuldade de lidar com isso. Ela comprou, mas o Centrão não entregou, né? Não entregou, o Centrão tem que saber lidar com isso. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, não sei se já viram, não sei se alguém já viu, um mapa do Brasil, onde os estados contribuem e o que volta para eles. Então a gente olha, todo este pedaço do Brasil contribui com 10, ele recebe 30, 40, 50. A metade centro-oeste aqui contribui com 100 e ganha 30. Mais ou menos, estou fazendo uma média. E aí eu fui pesquisar quais são os grandes políticos dessas regiões e quem são os políticos da região. Nós somos mandados pela região norte. Claro. Eles têm tempo para fazer política. Tem estado que recebe 160% do que contribui. Bem mais que isso. 300%. 300, tem um que tem um que é 300 e pouco. Quer dizer, ele paga e recebe 3 vezes. E quem manda no Brasil mesmo, ou por trás das moitas, ou abertamente, são os políticos que se unem na hora de barganhar, e eles estão mandando. O sul e o sudeste e o centro do país trabalha, recolhe os impostos para os outros nos governar. Com certeza. Essa é a tônica. E o pior, né? Os governadores ricos e o povo pobre. Pois é, mas eu te pergunto, se fosse um pouco inteligente, Rio Grande, vamos deixar por último, Rio de Janeiro, São Paulo primeiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, chega. Soma isso aí, soma. E tem que fazer uma frente falando em economia, falando o que quer e o que não quer junto ao governo central. Porque quem é o presidente da Câmara? Quem é o presidente do Senado? O presidente da Câmara é piauiense, sei lá o quê. Não, o presidente da Câmara do Deputado é da Minas Gerais. Não, o Arthur Lira não é de Minas Gerais. O do Senado, sim, o Pacheco é do Senado. O Pacheco, que é de Minas, o outro é de Alagoas. O Lira é Alagoas. E quanto o Renan Calheiros. Tantos outros lá, que sempre comandam a política nacional. Claro. Mas por quê? Lá eles se unem. Aqui só briga. Porque o Eduardo Leite fez uma certa frente ali junto com o Zema, mas encerrou. Não adiantou. Ficou por isso. É muito chato. A gente está difícil hoje. Dá tanto e receber tão pouco. Agora, qual é o lado bom de toda essa porcaria que está acontecendo? É que o povo está mais ligado. Bem mais. A resposta da urna foi isso aí. Só a Fortaleza que conseguiu, na capital, e ali botar um governador. Petista. Né? Um prefeito. Prefeito da capital. Então, assim, aquilo que antes eles mandavam num período, foi caindo e virou um. A minha esperança é a internet. Porque com a internet funcionando normalmente, não escondendo o X por um tempo, depois liberando, depois de muita grana, que foi muita grana de multa,
que ele teve que recolher. Mas tudo bem, se cumpre as leis, que não estão cumprindo, mas que cumpram-se as leis que já existem. E a gente, com as redes sociais, com a internet, as pessoas começam a entender. Porque o meu amigo Adilódio Domênico, numa eleição que nós participamos sobre para eleger o novo presidente do Sindicato Mais Varejista de Caxias. Isso lá em 84. Faz tempo. Faz tempo. E Só 40 anos. Eu não esqueço do Alfeu Deboni, que era candidato a presidente. Os veículos. É isso aí. E ele disse assim, pois é, eles da outra chapa estão falando abertamente, vão fazer isso, aquilo. Quando a gente ouve um sino só, ele é o melhor. Agora, quando a gente ouve outro sino para bater, a gente vai ver quem é o melhor. Tem que comparar. Compara, tem como comparar. Então, eu só quero que esse pessoal que é da esquerda, vamos chamar assim, que é da esquerda, que pare e pense, por que ser de esquerda? Essa é a pergunta, mas por que eu tenho que ser de esquerda? O que eu ganho em ser da esquerda, se não tem nada para me dar? O que um esquerdista tem para te dar? Zero. Porque ele não trabalha, não estuda, não faz isso, não faz aquilo, é um rebelde, continua sendo rebelde mesmo com a esquerda no poder. Então eu fico imaginando que as redes sociais, as pessoas se abrindo um pouquinho mais, têm condições de saber onde a esquerda deu certo. O que é um esquerdista? A essência dele. O que ele faz? Os países que são dominados pela esquerda, os pobres melhorou ou os comandantes que melhoraram? Tu vai ver na Rússia. A Rússia, os maiores homens mais ricos do mundo estão lá. Inclusive o Putin. Né? No petróleo, isso e aquilo. Então, são essas coisas que a gente fica... Tu te lembra do Idi Amin Dada, que era o homem dos diamantes lá da África? África. Na África, mas o país dele não lembra. Cuba, os filhos do Fidel, os sobrinhos do Fidel. A família toda. Eles têm uma ilha dentro da ilha. É outro mundo, né? Todos os ditadores, todos... O Maduro, a turma dele, a cúpula do... Sim. Tá tudo rico, e o povo comendo cachorro. Outro dia ele aparecendo comendo um filé com ouro. Né? Olha só. Então não adianta, né? O poder, e a primeira coisa que eles fazem é tomar o exército, o que o Lula quer fazer agora, né? Tá fazendo. Tomar o exército, acabar com a polícia militar. Ele já tirou um monte de cara, né? Vai tirar mais ainda. Um dos primeiros itens da cartilha é aniquilar o próprio exército. Exato, E agora ele quer pegar a polícia militar, quer fazer a Guarda Nacional. E um negócio que os brasileiros talvez não estão se dando conta. Porque o Lula condenou a eleição, condenou Maduro na eleição da Venezuela. E ele não estava meio em cima do muro, agora o Maduro respondeu para ele. Estão brigando. Estão brigando. Brigando. Eles querem começar uma guerra para fechar o Congresso e ele mandar em tudo. Né? Então, assim, eu só espero que o tiro saia pela culatra. Porque se der tudo certo, os planos de Dirceu e a sua turma, nós vamos comer capim muito tempo. Que coisa se triste. sobrar capim para todo mundo. Que coisa triste, né? Que coisa. A gente achava que o Brasil tinha um rumo, né? Que o Brasil tinha... Nós somos bons em agricultura, em pecuária, em um monte de coisa, né? Temos terras que são, né? Não temos grandes tragédias climáticas. Foi o que levou os brasileiros, quando a Operação Lava Jato estava em alta, a querer colocar o Sérgio Moro como presidente da República. O Brasil tem isso. O cara sabe Salvador muito bem. Da pátria. O Pelé sabia muito bem jogar futebol, mas jogar futebol não para ser presidente do Brasil. O Sérgio Moro foi um bom juiz, isso, aquilo, não é para dizer, administrar o país é outra coisa. Tanto que não conseguiu nem... Né? E depois, o grande erro do Sérgio Moro, e que respingou na Lava Jato, foi ter aceito ser ministro do Bolsonaro. Aí foi um tiro no pé dele e do Bolsonaro. Exatamente. Não tem nada a ver o Bolsonaro com um juiz. Não tem nada a ver. Então, começa por aí. O ministro da Justiça. O ministro da Justiça tem que ser o Lewandowski. Ele conhece toda a manobra dos caras daqui, conhece toda a manobra dos caras dali. Então ele vai levar esse ministério até o final do governo Lula do jeito que está indo. Do jeitinho deles. E o PCC mandando numa parte e o comando da capital mandando na outra.
Que coisa. E os peixes pequenos que fiquem por ali. Né? Os peixes pequenos que nadem no seco. É muito claro tudo isso. Muito claro. Mas graças, que nem tu falou, graças às redes sociais que hoje estão, né? Vem um vídeo aqui, vem um vídeo ali, as coisas começam a bater, a gente começa a entender a base aliada daqui da cidade, dali do estado e de lá de Brasília. Né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu falei para um professor de história, um vereador de Farroupilha, e disse para ele, escuta, por que eles desrespeitam tanto os símbolos nacionais? Que para mim símbolos nacionais é uma coisa sagrada. Sim, eu aprendi lá no terceiro, quarto ano, primário. Social e política brasileira. Não, mas depois, o SPB foi depois. Mas com a minha tia, que sabia só até o quarto ano primário. Mas me ensinou que a bandeira tem que ser respeitada por isso, isso e isso. O escudo de armas, os símbolos nacionais. Tá. O hino nacional. O hino nacional, pô, a gente não pode cantar nem pela metade, tem que cantar sempre todo o hino nacional. E assim vai. Bom, agora, aí qual a resposta? Mas teve um grupo político que se apossou dos símbolos nacionais. Beleza, se ele se apossou também, vamos me apossar, porque não é dele, é meu também. Se eu me apossar também, agora o que eu não tenho direito, se eu não concordo com esse grupo que se apossou, o que eu não tenho direito é de fazer xixi em cima da bandeira, defecar em cima da bandeira, pintar ela de vermelho e dar fogo nela. Isso é prisão, no mínimo 6 meses. Sim. Mas tem que ser prisão para mais. Eu estava lendo a lei ontem e é 6 meses de cadeia. Tá, mas isso nunca vai acontecer no Brasil. Tá aí, defecaram, fizeram xixi em cima da bandeira, pintaram de vermelho, queimaram em praça pública e não aconteceu nada. Então, esse desrespeito total me dói a alma. Bom, a gente fala com qualquer professor, eles dizem, né? A dificuldade que eles têm hoje de dar uma aula, né? Tu imagina, eu não consegui ver um documentário feito pelo Paralelo, não sei o que, Brasil Paralelo, sobre a USP. A USP vista de dentro. Drogas, sexo e assim vai. O professor chegou pelado para dar aula. Isso é arte, moço. Nós estamos por fora. Isso é arte. A arte de... Se o seu pai pega ele lá, ele vai ver o que é uma arte na vida. Tanta coisa em nome da arte. Estamos no final. Te deixo com o tchau de hoje, mas eu espero que nós tenhamos paciência para levar isso até um pouco e participar de alguma forma na vida nacional, começando no nosso bairro, no nosso grupo social, para que os nossos filhos não caiam nessa baderna que se instituiu. Tem muitas escolas prostituindo nossas crianças. Então a gente tem que ficar vigilante e participar nos conselhos de escola, no Pais e Mestres, ver o que o professor, que tipo de aula, de repente até gravar as aulas dos professores, para investigar, saber o que eles estão ensinando para nossas crianças. Que as nossas crianças de hoje vão ser responsáveis por este país daqui, no máximo, 20 anos. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente começar a saber o que estão ensinando para os nossos filhos, para os nossos netos e cobrar retidão naquilo que estão ensinando. Um abraço a todos e uma boa semana. Obrigado mais uma vez.